Não é sobre fazer mais, sobre você trabalhar mais, se doar mais e sofrer mais. É sobre maximizar os resultados na sua vida com a mesma quantidade ou até menos em esforço. E é por isso que as melhores dicas sobre produtividade não são sobre como é que você consegue trabalhar infinitas horas ou trabalhar enquanto eles dormem. Pelo contrário, a real essência da produtividade está na relação entre a entrada e saída. E quando nós falamos em obter mais resultados com menos esforço, então a gente está falando de alavancagem. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar uma ferramenta que mudou completamente a minha vida. Eu criei um segundo cérebro e, na minha opinião, eu sinto que desde que eu fiz isso se tornou um hack da vida real. Então nos próximos minutos eu vou te falar como funciona esse segundo cérebro e como eu montei ele para alavancar muitas coisas na minha vida. Alavancagem é aquilo que os grandes CEOs e mentes brilhantes do mundo estão buscando a todo momento. E se você constantemente se esquece daquilo que você estudou, tem dificuldade para lembrar das coisas, sente que a sua produtividade está péssima e lida com a procrastinação quase todos os dias, isso é uma consequência da forma que você organiza as informações na sua vida. Desde que eu comecei a me desenvolver, eu criei um apreço muito grande por estudar e eu tornei isso uma prioridade na minha vida. Mas chegou um momento que tudo estava muito complexo. A minha vida estava complexa, eu já estava trabalhando e para juntar a minha rotina de estudos com o meu trabalho, eu tive muita dificuldade. E eu passei a me sentir mal com isso, porque eu não estava conseguindo estudar da melhor forma e nem organizar bem as coisas da minha vida. O que me fez perceber que eu não estava fazendo isso da forma certa. E quanto mais eu estudava, mais eu me perdia nas minhas anotações, nos meus pensamentos, nas minhas tarefas e nos meus cadernos, né? Aquele tanto de folha. Eu perdia informações importantes porque nada estava centralizado. Eu tinha sempre que passar por 1000 páginas para encontrar uma coisa. E foi aí que eu percebi que alguma coisa tinha que mudar. Foi quando eu me toquei que o meu foco estava no lugar errado. Porque não é sobre colocar uma quantidade de horas absurda estudando, e sim sobre como é que você consegue fazer isso de uma forma inteligente. Eu notei que eu precisava de um sistema de estudos que, ao invés de se tornar mais complexo ao longo do tempo, fosse mais inteligente. E bom, esse foi o principal motivador para eu começar a construir um segundo cérebro. Porque o principal pilar do segundo cérebro é sobre você ter um lugar de armazenamento externo de informações de conhecimento. Mas só armazenar informações em outro lugar não é o suficiente, afinal de contas no Notion já dava para fazer isso, né? Eu precisava fazer isso de uma forma que fosse extremamente útil para minha vida. E foi nesse momento que eu me deparei com a ferramenta Obsidian, que foi um divisor de águas. O Obsidian é uma ferramenta onde eu montei o meu segundo cérebro e ele foi perfeito para isso, porque ele tem uma dinâmica, uma funcionalidade de links. Isso significa que você pode conectar uma ideia com a outra, uma nota com a outra. E esse cérebro vai ganhando valor na medida em que ele aumenta, diferente da forma que eu armazenava informações antigamente. E eu me toquei que essa era a melhor forma de organizar conhecimento quando eu percebi que ele simulava a nossa memória. Bom, deixa eu te explicar. O nosso cérebro não funciona com categorizações de uma forma linear, assim como o Notion, né? Que, por exemplo, você cria páginas dentro de páginas dentro de páginas e que ao passar do tempo você pode ir perdendo essas informações. O nosso conhecimento funciona de uma forma multidimensional, porque quando você está estudando alguma coisa, você lembra de outra coisa que tem a ver, que puxa o gancho para uma nova ideia, que se conecta com a outra. E é justamente isso que o Obsidian reproduz. E é por isso que ele é tão poderoso. Eu ainda uso muito o Notion quando se trata de documentação, processos da empresa e documentos que eu preciso compartilhar. Mas para todo o resto, o Obsidian mudou meu jogo. Esse princípio de conectar informações é conhecido pelo método Zettelkasten, criado pelo sociólogo Niklas Luhmann, e que ele usou ali, né, para gerenciar as suas notas de pesquisa durante toda a sua carreira acadêmica. Esse método permitiu com que ele publicasse mais de 70 livros
e quase 400 artigos científicos. Isso por si só já é muito impressionante. Só que o mais impressionante é que ele fez isso nos anos 50, de uma forma manual, com fichas e folhas de papel. E bom, hoje nós temos a internet e a tecnologia ao nosso favor para poder aplicar esse método de uma forma muito mais fácil. E foi exatamente isso que eu fiz. A magia do segundo cérebro é poder ver ele tomando forma ao passar do tempo e ganhando valor na medida em que ele aumenta. Então, como você pode criar o seu segundo cérebro ainda hoje? Você pode baixar a ferramenta Obsidian de forma 100% gratuita e para facilitar eu coloquei o link do download aqui na descrição desse vídeo. Em seguida, você vai criar um cofre, ou seja, escolher um lugar no seu computador para armazenar essas notas, nessas informações, e em seguida começar a criar suas notas e linkando uma coisa com a outra, né? Conectando uma coisa com a outra usando os colchetes. E em resumo, é assim que ele funciona e você pode começar a usar ele. Mas informação por informação não muda muita coisa. Você precisa tornar o seu cérebro útil para o dia a dia. É assim que ele vai sair de um sistema de armazenamento de conhecimento para uma ferramenta extremamente poderosa na sua vida. E você consegue fazer isso com um método de organização que envolve a captura, o processamento, a organização e análise. A captura é sobre como é que você vai colocar as informações no seu cérebro, através de leituras, pensamentos que você teve, experiências, aulas que assistiu, conteúdos, enfim. O importante é capturar esse conhecimento, nessas informações e fazer com que o seu próprio cérebro não gaste energia tentando memorizar aquilo. Você não pode confiar no seu cérebro para lembrar de tantas coisas ao mesmo tempo e ainda querer ter espaço mental para ser uma pessoa criativa, por exemplo. A maioria da mente das pessoas hoje vive com a sua capacidade esgotada, assim como num computador. Isso significa que elas estão com vários programas abertos rodando e consumindo muita energia e foco ao mesmo tempo, limitando toda a energia criativa que existe. Pensamentos de decisões erradas, pensamentos ansiosos sobre o futuro, desejos naturais de fome e entretenimento para escapar desses pensamentos, diálogos internos, uma lista de coisas para se lembrar, uma lista de prioridades que não foram finalizadas, entre tantas outras coisas que a nossa mente já está completamente ocupada fazendo. E você jura que tem total capacidade de processar tudo isso e ainda se lembrar dessas informações. E é por isso que essa etapa da captura é tão importante. Você precisa desocupar uma grande parte da sua mente com informações que podem estar no seu segundo cérebro, para que o seu próprio cérebro tenha mais capacidade cognitiva para fazer coisas mais importantes. Então, toda anotação que você fizer ou conhecimento que adquirir a partir de agora, armazene no seu segundo cérebro. E é aqui que entra a segunda fase, que é a de processamento. É isso que vai começar a tornar o seu segundo cérebro útil na sua vida. Ou seja, é como você processa essas informações da forma certa. Vamos supor que eu estava assistindo uma aula e eu fiz várias anotações dessa aula no meu segundo cérebro. Ao invés de esquecer para sempre desse arquivo ou perder ao longo do tempo, eu vou processar essas informações para serem úteis na minha vida. Ou seja, eu posso quebrar essas ideias que eu anotei e colocar cada uma com um objetivo diferente no meu segundo cérebro. Por exemplo, teve uma ideia que eu anotei nessa aula que seria interessante eu usar num projeto meu atual. Então eu linko com esse projeto. Teve uma ideia que seria interessante de ter fácil acesso ali, porque me deu uma ideia de conteúdo. Então eu coloco essa ideia na pasta de recursos, que fica como uma biblioteca. E tiveram as outras ideias que eu achei legal, mas que eu não vou consultar de uma forma recorrente. Então eu vou mandar essas ideias para uma pasta de arquivos, que a qualquer momento eu posso consultar também. E cada ideia já pode estar conectada com a outra. Se uma ideia dessa aula se conecta com o assunto, o conteúdo, depois, quando eu estiver passando por esse tema no meu segundo cérebro, eu vou poder ver essa ideia de uma forma extremamente fácil. E é por isso que é importante processar as notas conforme utilidade e sempre fazer conexões entre elas. A terceira etapa é a organização, ou seja, como você estrutura o seu segundo cérebro para que você consiga acessar as suas informações de uma forma fácil, de uma forma útil. Aqui não tem muito mistério e essa fase está completamente correlacionada com a fase de processamento. No processamento, você dá um fim às notas. Na organização, você tem ali, você cria
a estrutura que você vai armazenar as notas. Então é como se você tivesse um monte de joias e você precisa guardar isso num baú. A forma que você armazena e processa, né, essas joias entra na fase de processamento. Só que a organização é sobre a estrutura do baú, sabe? Os compartimentos do baú que você vai armazenar as joias. Então eu categorizo dessa forma. Eu coloco ali a pasta dos meus projetos que eu tô trabalhando no momento, tá? Que tem início, meio e fim. E outras pastas que funcionam como uma biblioteca. Eu tenho essas principais poucas pastas que são o suficiente para me dar o máximo de utilidade dentro do meu segundo cérebro. Por fim, nós temos a etapa de análise. É sobre como você avalia essas informações no seu segundo cérebro para gerar novos insights, tomar decisões e resolver problemas. Mas na análise também entram algumas funcionalidades onde eu faço o meu segundo cérebro trabalhar para mim. Por exemplo, eu conecto inteligência artificial no meu segundo cérebro com um plugin de ChatGPT que faz com que a inteligência artificial me dê respostas baseado nas informações que tem no meu segundo cérebro. Se eu quero uma ideia de conteúdo, eu posso pedir para essa inteligência artificial pegar das minhas próprias ideias que estão no meu segundo cérebro para fazer um conteúdo para mim, com o meu tom de voz, com a minha linguagem, que já está armazenado no meu cérebro. Esse é um exemplo na parte de conteúdo, mas imagina só em outros casos, como por exemplo, pedir para ele organizar as suas anotações sobre um tema e criar uma prova em cima disso, para você testar o seu conhecimento. Pedir para ele organizar as suas tarefas que você anotou no seu segundo cérebro, priorizar por importância e mandar para a sua agenda automaticamente, entre várias outras coisas. A única coisa que você precisa ter é conhecimento no seu segundo cérebro e plugar a tecnologia. E claro, ser uma pessoa criativa. Porque se você é uma pessoa criativa, eu acho que consegue perceber o poder que ter isso no dia a dia faz. Seja no seu trabalho, na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, enfim. E bom, se você tiver interesse, eu criei um documento gratuito que você pode baixar na descrição desse vídeo com um guia de como eu uso o meu segundo cérebro para você também poder configurar, como por exemplo o que eu acabei de te falar da inteligência artificial. Agora com esse vídeo você acabou de entender o poder de ter um segundo cérebro, como ele funciona, qual sistema para você usar dentro dele, como você organiza as informações e como você pode começar a construir o seu. Esses princípios são a base para você dar vida para o seu segundo cérebro e começar a potencializar diversas áreas na sua vida a partir de agora. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E é por isso que você deve sempre sintetizar a tomada de decisões para poder viver melhor. Ao criar um segundo cérebro, você não só tem uma ferramenta poderosíssima para poder evoluir mais rápido, você tem mais liberdade de pensamento e criatividade para poder viver de uma forma mais leve. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Fica bem, um beijo no seu coração e até mais.